Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quarta-feira, dia 26 de março, nós estamos na terceira semana do tempo da Quaresma. E o evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 17 ao 19. E a chamada para nós hoje, é de praticar e ensinar a lei e os mandamentos da lei de Deus. Que eu e você possamos prestar atenção àquilo que Jesus quer nos guiar e nos orientar pelas suas palavras no dia de hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não pensei que vinha abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse tempo que nós estamos vivendo de Quaresma, tempo de reflexão, tempo de um olhar mais profundo para as nossas vidas e uma vivência maior daquilo que é a prática que o Senhor nos ensina, É um tempo mais forte. O tempo inteiro, durante toda a nossa vida, nós somos chamados ao jejum, à oração e à esmola. Mas no tempo da Quaresma, a Igreja nos chama a um aprofundamento maior para nos preparar para aquilo que é o ápice da vida do cristão, a Páscoa. E nós não podemos continuar vivendo a nossa vida no dia a dia como se a palavra de Deus não existisse, como se a lei de Deus não existisse, como nós vemos por aí. Existe uma realidade no ser humano de rebeldia, mas a rebeldia contra a palavra de Deus traz a morte, traz o afastamento da graça, traz o afastamento da misericórdia de Deus. E é isso que Jesus está dizendo hoje no texto. Esse texto de Lucas vem nos mostrando que após o discurso das bem-aventuranças, quando ele fala que bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. E aqui ainda ele persiste nisso. Só que ele vem dizer também que ele não veio para abolir a lei dada por Deus, a lei e os profetas. Ele veio para dar cumprimento dessa lei, daquilo que Deus deixou para todos nós. E nós precisamos ter um olhar, principalmente nesse tempo, mas em todos os dias da nossa vida. A grandeza do ser humano está em ser e estar diante de Deus, de ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos e colocá-los em prática. E acima de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós também devemos ensinar. Mas nós devemos ensinar como verdadeiramente é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso ou o que eu desejo. É o que está aqui na palavra de Deus,
nos ensinamentos de Deus. Por isso Jesus diz, eu não vim abolir, mas eu vim dar pleno cumprimento. E quem desobedecer a um só desses mandamentos, e normalmente quem desobedece, ele acaba por, né, vamos dizer assim, por tabela, ensinando outros, né, tantos outros a seguirem o seu exemplo, será considerado menor no reino dos céus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a cada um de nós é chamado a olhar, a debruçar sobre a palavra de Deus, a debruçar sobre os ensinamentos de Jesus e perceber que o Senhor nos quer no caminho certo, no caminho que leva a Ele. Hoje nós temos na primeira leitura do livro de Deuteronômio, quando Moisés, né, fala ao povo, fala aquilo que Deus está lhe instruindo que fale. Ouve agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino. Ensina por quê? Porque foi Deus que deu os decretos e as leis, os ensina a cumprir, para que fazendo vivais. Então, a vida plena em Deus nós só vamos ter, a vida plena eterna nós só vamos ter a partir do momento que nós vendo, ouvindo, aprendendo, vivendo, praticando a palavra de Deus e também ensinando os outros a fazê-lo, é que nós vamos ter a graça de receber do Senhor a plenitude. Sem a palavra de Deus nós nada somos, nós nada podemos. Nós não podemos ser, como Jesus muitas vezes chamou os doutores da lei e os fariseus de hipócritas, de ensinar uma coisa que nós não praticamos. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, ele primeiro viveu, ele primeiro praticou. E nós precisamos, debruçados sobre as orientações de Deus, debruçados sobre a palavra do Senhor, buscar o pleno conhecimento, a plena vivência dessa palavra de Deus. Lá na primeira leitura ainda vai dizer no fim, mas toma cuidado, procura com zelo e não esquece de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você viveu. Antes, ensina teus filhos, ensina teus netos. Nós não somos chamados apenas a escutar e a reter para nós a palavra de Deus. Todo cristão católico batizado é chamado a assumir a palavra de Deus, assumir o caminhar de Jesus em sua vida, mas também a ensinar aqueles que estão à sua volta, mas principalmente aqueles a quem o Senhor confiou, né, para nós que temos filhos e netos, em primeiro lugar, aos nossos filhos e aos nossos netos. Porque o que nós queremos é isso aqui que nós vimos, né? Quem praticar será e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Grande por quê? Porque vai ter um pertencimento, vai escutar aquilo que nós vimos no Evangelho, né? Vinde benditos do meu Pai. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de reflexão, no dia a dia da nossa vida, nós só temos esse tempo para viver bem. Nós não podemos confiar no amanhã, no futuro, porque nós não sabemos se chegaremos lá. Mas nós precisamos viver hoje, segundo a palavra do Senhor. Viver hoje, segundo aquilo que os ensinamentos está nos guiando e nos direcionando. Que façamos uma boa reflexão de vida, uma boa quaresma e uma maravilhosa Páscoa este ano e todos os anos de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.